conhecendo. Já está gravando. Então, vocês sabem que eu esqueço com facilidade. Então, quem lembra o que estudamos no primeiro capítulo? Tem que abrir o microfone. Foi sobre o caráter. O primeiro capítulo, na realidade, foi uma introdução. Então, no segundo capítulo. Alguém lembra? Foi o medo? Mais ou menos. Coragem. 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 Coragem! Perante os medos. Então, o terceiro capítulo, o que foi? Alguém lembra? Alguém que está olhando? Verônica? Caráter. Não. Disciplina. Disciplina. E Estou olhando acima. o quarto capítulo, Visão. Visão. Visão, exatamente. Então, hoje a gente vai estudar perseverança. Então, isso é mantendo a firmeza nos momentos de maior desânimo. Quem tem dificuldade com a perseverança? Eu tenho. Eu tenho. Eu acho que muitos de nós, a maioria de nós, em algum momento das nossas vidas, a gente já teve problema com perseverança. A gente desistiu de alguma coisa que a gente devia ter persistido mais um pouquinho para conquistar alguma coisa que a gente queria ou que a gente sabia que era bom para a gente, ou até na vida espiritual. Então, perseverar é um antônimo de desistir. Obviamente, desistir é mais fácil do que perseverar, porque para desistir, você só precisa falar, não vou me esforçar mais. Enquanto para perseverar, é necessário dizer, não deixarei de me esforçar. Então, você pensa, eu vou em frente, eu vou conseguir. Vocês conhecem a história da corrida do coelho e da tartaruga? Todo mundo conhece? Que teve uma corrida. Então, a tartaruga ganhou não porque correu mais rápido, mas ela ganhou porque não parou. Ela foi perseverante. Então, um pregador diz que o caracol só conseguiu entrar na Arca de Noé com muita perseverança. Então, isso iria precisar de muita perseverança. Mas tartaruga também, para ir andando devagar. Então, vamos olhar em Filipenses 3, 13 e 14. A gente vai ter várias passagens hoje, e eu vou pedir para vocês lerem. Esther, você pode ler Filipenses 3, 13 e 14, mas tem que abrir o microfone. Do 9 ao 14? Sim, Filipenses 3, 13 e 14. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que diante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Muito bom. Então, não devemos viver no passado, porque aqui na minha tradução dizem, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Então, de repente, a gente cometeu coisas que hoje a gente tem vergonha, mas a gente sabe que Deus perdoa e somos uma nova criatura. Então,
A gente tem que esquecer o que ficou para trás e prosseguir para o alvo, sempre olhando para frente. Então, muitos carregam feridas profundas por terem desistido e se perguntam: por que eu desisti com tanta facilidade? Às vezes, a vida nos leva para lugares e circunstâncias que não gostamos. Muitas coisas negativas podem nos levar ao desânimo. Quando a vida nos leva a lugares desagradáveis, mesmo sem querer, como reagimos? Não fique triste. Lembre-se que Deus está te conduzindo. Por mais fiel que sejamos, os planos de Deus são maiores do que os nossos. Para vencer e alcançar grandes objetivos, é necessário perseverar, renunciando muitas vezes o comodismo, tempo livre, os prazeres passageiros. Por isso, muitas pessoas desistem. Não é fácil perseverar. Muitas pessoas se desesperam quando se deparam com obstáculos, com nãos. Elas acham que se deu errado, devem logo desistir porque acham que continuar não é a vontade de Deus. No entanto, elas não entendem que a perfeição é alcançar o objetivo, enquanto Deus sabe que a nossa perfeição necessita de transformação e uma parte disso é aprender a perseverar. Perseverar é mais difícil. Há uma ligação muito forte entre perseverança e fé. Onde não há fé, não há perseverança. A perseverança só existe por meio da fé. Então, vou dar um exemplo fácil, mas depois a gente vai pensar um pouquinho. Então, quem tem filhos deve ter visto seu filho, vamos supor, menino jogando bola. Ele brinca enquanto seu time vai bem, mas é capaz de ir embora quando está perdendo tão feio que ele acha que não tem nenhuma chance de ganhar. Vocês já viram isso? Eu já vi nisso nos meus filhos. Ou às vezes, se a criança fica ruim numa matéria, tem vontade de desistir, de nem estudar aquela matéria, porque acha que é um fracasso. Então, a perseverança é muito importante. E nós também temos que correr com perseverança. Então, vamos abrir para Hebreus 12. Hebreus 12. Nós vamos ler de 1 até 3. Camila, você pode ler Hebreus 12, de 1 até 3. Posso sim. Vou ler Hebreus 12, de 1 a 3. Sim. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Uhum. Então, vamos olhar versículo 1. O que diz aqui sobre a perseverança? Que tinha testemunhas, né? Uhum. Tem testemunhas
olhando para... Eu gosto de imaginar que eu estou no estádio e tem várias testemunhas, né, que já estão no céu, olhando enquanto eu estou correndo a corrida da vida cristã, né? Claro que não é bem assim, mas na minha imaginação eu fico pensando nisso. Então, por que a gente precisa de perseverança aqui, no final desse versículo 1? Para a gente cumprir a carreira que nos está proposta, é isso? Sim, sim. Porque na minha Bíblia diz, corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Então, por que precisamos de perseverança? Porque se não perseverar, a gente desiste. Exatamente, exatamente. Você conhece alguém que já desistiu da vida cristã? Já vi isso, bastante. Sim, sim. Tem muita gente que começa e depois vai desistindo. Então, mas a gente precisa continuar. Então, o que diz em versículo 2? O que vai nos ajudar? Diz aqui, tendo... Olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Exatamente. Então, tendo os olhos fitos em Jesus. Então, se eu estou sempre olhando para ele, como é que isso vai me ajudar? Vai me ajudar a perseverar. Sim. Ele não desistiu. Daisy. Ele não desistiu, né? Sim, sim, exatamente, porque a pessoa está olhando para o alvo, o seu alvo. E sempre olhando assim. Márcia. Eu vejo também que olhos fixos, né, fitos no Senhor, nos faz, não deixa a gente se distrair com nada, né, nesse mundo, e nem ser influenciado por desânimo, por ver alguma dificuldade no meio do caminho. Exatamente, exatamente. Porque com facilidade, nós seres humanos, a gente fica distraídos. É muito fácil. Tudo na televisão, tudo na sociedade é para distrair a gente. Mas a gente tem que olhar fixamente para Jesus. Então... Jesus, ele ficou até um pouco, assim, não sei dizer, mas ele falou com Deus, né? Se possível, passa de mim esse cálice, né? Uhum. Mas mesmo assim, ele perseverou, né? Exatamente. Então, olhando para Jesus, não vamos ficar desanimadas e jamais vamos desistir, desculpa. O próprio Jesus seguiu em frente, igual a Daisy falou, sem desistir porque confiou no Pai. Então, Jesus não se importou com a humilhação de morrer na cruz por causa da alegria que lhe foi prometida. E agora está sentado ao direito do trono de Deus. Então, vamos olhar 1 Coríntios 9, 24 até 27. 1 Coríntios 9, versículos 24 até 27. Isso é uma passagem conhecida, mas eu acho importante. Márcia, você pode ler? Posso. Venhamos. Vocês não sabem que todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece, mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo,
para que, depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Uhum. Então, o que o atleta, se ele ou ela quer competir numa Olimpíada, ou um campeonato de qualquer tipo, o que tem que fazer? Dá o máximo Treinar de si, né? bastante. Dar o máximo. E o que tem que fazer todos os dias, Verônica? Treinamento. Né? Treinar, exatamente. Então, se o atleta começa a pensar, puxa, hoje está muito frio, eu acho que eu não vou. Ou, hoje eu estou cansado, não vou. Então, o que vai acontecer? Vai perder feio. Vai perder feio, exatamente. Vai treinando. Então, tem que treinar. Então, a mesma coisa a gente tem que continuar treinando os nossos valores, estudando a Bíblia, crescendo, amadurecendo, para a gente persistir, perseverar no caminho do Senhor. Então, Gálatas 6:9 diz, não nos cansemos de fazer o bem, pois se não desanimarmos, chegará o tempo certo em que faremos a colheita. Então, a gente não pode desanimar. Então, o que a perseverança produz? Primeiro, perseverança edifica o caráter. Assim como exercícios fortalecem e tonificam os músculos, persistência diante dos desafios e obstáculos diários edifica o caráter e a força interior. Então, vamos olhar Romanos 5. Romanos 5, de 3 a 5. Romanos 5, a partir do versículo 3, a gente vai ler até o 5. Maria Helena, você pode ler isso? Posso sim. Do 3 ao 5, é? Sim. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, a esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Uhum. Então, aqui diz que a tribulação produz perseverança. Como? Como isso vai acontecer? Maria Helena. É na tribulação, né, que a gente busca Deus, né? Uhum. Com a ajuda de Deus, a gente passa a entender e perseverar, esperar, porque tem tribulação que não vai passar da maneira como a gente quer. Tem que esperar, confiar em Deus e com a ajuda dele esperar, né, que ele conforte o nosso coração e nos dê a direção certa. Então, a gente tem que ser perseverante. Sim, sim. Mais alguém? A dificuldade, eu acho que faz com que a gente persevere, né? Para melhorar, eu acho. Sim. Eu acho que depois de passar por uma tribulação, uma dificuldade qualquer, a gente muda, a gente cresce. Dependendo do que a gente acaba entendendo melhor as pessoas, a gente fica mais confiante em Deus e no poder dele, a gente acaba tendo mais perseverança para trilhar o caminho de Deus. Então, perseverança produz alegria. Então, manter o curso, recusar-se a desistir depois colher os frutos do trabalho árduo e da determinação, proporciona um senso de alegria e realização que não podem ser alcançados de outra maneira.
Então, vocês já sentiram isso depois de conquistar alguma coisa na sua vida? Ou na sua vida pessoal, ou um relacionamento, alguma coisa assim? Já sentiu o quê? Não entendi. Você já sentiu alegria e uma recompensa muito grande depois de perseverar num determinado sonho ou meta da sua vida? Camila, Eu já. Camila, fala. Você está... Assim, quando eu estava fazendo a minha faculdade, assim, foi uma época muito difícil, porque a gente estava com dificuldade financeira em casa, eu tinha que ajudar em casa, e assim, a gente não tinha computador, tinha dia que eu ia para a faculdade, ficava lá o dia inteiro, e quando eu ia gravar o trabalho não gravava, e assim, foi bem difícil, sabe, esse período para mim de faculdade, e a gente voltava à noite, onde a gente passava de um homem que queria pegar a gente mesmo, vocês sabem o que ele queria fazer, é que a gente começou a vir em grupo, né? Então, assim, foi muito difícil o meu período de faculdade. Mas, graças a Deus, hoje eu consigo colher, né? Porque hoje, se eu estou concursada, né? Se eu sou uma servidora pública, primeiro eu agradeço a Deus e depois eu agradeço por eu não ter desistido, porque foram muitas questões, mas graças a Deus eu perseverei. Muito bom. E valeu a pena, né? Você pode olhar para trás e pensar, poxa, se eu tivesse desistido na época, mas muito bom exemplo. Mais alguém? Verônica. Quando eu até comentei com vocês, quando eu descobri que a Isabela era autista, aí eu vi muito falar, né, que todo autista tinha direito a um benefício, mas lá onde eu fazia o tratamento dela, as pessoas falavam assim, para conseguir esse benefício, você tem que falar que é muito pobrezinha, tem que mentir, falar um monte de mentiras, né? Para você poder conseguir, falar que mora de aluguel, mora com os pais. Aí eu pensei, não, eu vou correr atrás, mas como é que eu vou fazer? Eu não posso mentir. Mas, assim, o Márcio falou para mim assim, você não vai atrás disso que você não vai conseguir. Eu falei, eu vou tentar. Deus sabe da minha necessidade, né? Mas eu vou tentar. Aí, na época, você marcava pelo telefone, você estava marcando Nova Iguaçu. Aí fui lá, eu, Márcio, Isabela. Mas, assim, eu não precisei mentir. Acho que foi Deus tanto naquela hora que quando eu entrei para falar com a perita, com a assistente social, a Isabela entrou comigo. Então, assim, eu nem precisei falar nada, porque na época a Isabela era bem agitada, então a Isabela corria o tempo todo para lá, não parava, subia nas cadeiras. E, assim, ela nem me fez pergunta que eu precisasse mentir. Ela só viu a Isabela, perguntou onde eu morava, com quem morava, e falei que era casada, porque tinha que falar que era separada, que morava sozinha, que era bem coitadinha. Graças a Deus, eu não precisei falar nada disso. Quando eu passei pelo perito, a Isabela, na época, ela não sabia responder o nome. Aí, quando a perita me mandou ela deitar lá para olhar, né, que era o último passo que eu tinha que para poder conseguir, se ia liberar ou não, a Isabela deitou, ela falou assim, se eu perguntar o nome dela, ela fala? Eu falei assim, ela não costuma falar, não. Né? Aí você acredita que quando a perita perguntou qual o seu nome, ela falou assim, eu sou a Isabela. Assim, eu fiquei até emocionada, porque assim, ela não falava isso. Eu sou a Isabela. Aí eu fiquei assim, toda feliz, né? Eu falei assim, nossa, eu estou tão feliz. Aí tá, mandou embora. Quando no mesmo dia, eu fui lá no INSS, liguei para o 35, seu benefício está liberado até, tipo, de 2 anos que a gente tem que ir lá, né? Está liberado. Eu fiquei tão feliz, eu falei assim, Deus sabe de todas as coisas, né? Sabe da nossa necessidade. Então, assim, eu não precisei mentir, não precisei falar nada, até porque eu também não podia mentir, mas o que eu via que as pessoas falavam, que assim, que contava mentira, que morava que era separado, para poder conseguir. Eu não sei nada disso, consegui, graças a Deus. Então, assim, fiquei muito feliz. Deus abençoou, realmente. Eu falo que a Isabela é muito abençoada, porque tudo que eu tento se conseguir para ela, assim, eu consigo rápido. Sempre foi assim com a Isabela. Legal. Mais alguém? Mais ninguém?
Daisy, você não tem uma história para a gente? Quando eu cheguei aqui no Rio, né, estava muito difícil de conseguir emprego. Aí eu fui trabalhar numa casa, né, numa casa como doméstica. Aí o dono da casa falou assim, você não chega perto do computador, porque eu que limpo o computador. Aí eu fiquei assim, mas, né, fiquei assim, né, porque na época, né, eu acho que já há uns 30 anos, computador era só ele que mexia, né, não queria nem que eu chegasse perto, né. Aí eu falei, acho que eu vou fazer um curso de computador. Pra ver. Foi assim aí eu peguei o dinheiro que eu na época acho que era 2 salários, aí foi certinho para eu pagar o curso, né? Aí, quando o professor falou assim, pode ligar o computador, eu fiquei com medo, né? Porque ele falava assim, que eu não podia nem chegar perto do computador. Aí, depois que eu terminei o curso, eu consegui um emprego no escritório, porque eu tinha informática. Uhum. Aí, eu fiquei nesse escritório por 10 anos. Poxa! Aí, eu fiquei curiosa, porque ele falou, olha, não chega perto do computador, limpa tudo. Foi muito bom. A sua persistência realmente valeu a pena de correr atrás e se manter firme. Então, vamos olhar em Tiago 1. Tiago 1. Versículos 2, 3 e 4. Cida, você pode ler? Tiago 1, versículos 2, 3 e 4. Posso ler o próximo? O próximo eu leio. Tá bom. Quem gostaria de ler? Leninha, quer ler? Cone, eu posso... Achei. Posso ler. Tá bom. Leninha, você vai ser a próxima, tá? Tiago bom. 1, 2, 3 e 4. 2, 3 e 4, né? Sim. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhe faltar coisa alguma. Uhum. Muito bom. Então, também, perseverança reforça o propósito. Quando concentramos o foco em objetivos específicos, em uma missão claramente definida, isso nos ajuda a perseverar, apesar do desânimo e decepções. Então, vamos olhar em 2 Pedro 1, 5 e 6. Segunda Pedro 1, versículos 5 e 6. Leninha, você pode ler? Segunda Pedro, depois do 1 Pedro, depois do Tiago. 5 e 6? Sim, 5 e 6. Por isso mesmo, empenhe-se para acrescentar à sua fé a virtude, conhecimento, ao conhecimento, domínio próprio, ao domínio próprio, a perseverança, a piedade. Uhum. E leia 7 também. A piedade, a fraternidade, e a fraternidade, o amor. Uhum. Então, olha quantas qualidades aqui que Deus está dizendo que temos que ter em nossas vidas, e está sempre incluído perseverança.
na passagem que a Cida leu, também falou que deixa eu ver, a prova da sua fé produz perseverança. Então, a perseverança é muito, muito, muito importante na vida cristã e na vida como um todo, né? Então, vamos olhar uma outra passagem, Hebreus 10, 36 até 39. Luísa, você pode ler? Sim, posso sim. Hebreus 10, de 36 a 39. Com efeito, tendo necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa, dentro de pouco tempo, porque ainda dentro de pouco tempo, Luísa, aquele que vem virá e não tardará. Luísa, tá dando feedback, porque você tem dois Crones. ou dois celulares, ou um computador e um celular. Tá dando feedback, porque você... Melhorou agora? Melhorou. Sim. Então, vamos lá. Eu esqueci de desligar. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá, e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. E retroceder nele, não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Uhum. Então, novamente, o versículo 36 fala que precisamos perseverar. Então, para conseguir o alvo. 39 é um dos versículos prediletos do Larry, porque fala, nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Então, a gente tem que perseverar no caminho do Senhor. Então, as maravilhas da perseverança. A perseverança trabalha na natureza, no temperamento, no comportamento do cristão, tornando-o resistente para vencer os obstáculos. Logo, o cristão passa a ter a mente de Cristo. A perseverança ajuda o cristão a vencer as provações e tribulações na vida espiritual. Quem não leu? Fátima, você quer ler Romanos 12, 12? E Nelly, você pode ler 2 Pedro 1, 4. Então, Fátima, Romanos 12, 12. Achou, Fátima? Tem que abrir o microfone. Doze, 12, né? Tem. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Tá bom, é só o 12, exatamente. Então, aqui está dizendo, perseverem na oração.
Nelly, você pode ler 2 Pedro 1:4. De cachorro aqui tão grande que eu não estou quase escutando nada. Olha os cachorros chatos. Muito cachorro latindo aqui na rua. 2 Pedro 1:4. Dessa maneira, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornam-se participantes da natureza divina e me ajuda aí, por favor. Fugissem. E fugissem da corrupção que há no mundo causada pelo cobiça. Muito bom. Desculpa aí. Então, não, tá ótimo. Então, aqui diz que, assim, desculpe, para que por elas, pelas qualidades, vocês se tornassem participantes da natureza divina. O que isso significa para você, de ser participante da natureza divina? Alguém tem uma ideia? Ser espiritual. O que, Cida? Ser mais espiritual. Ser mais espiritual. Que mais? Participar mais? Participar mais? Sim, pode ser de participar mais. Você está falando na obra do Senhor ou o quê? Na obra do Senhor também. Sim. Que mais? De participar da natureza divina. O que isso seria? Para mim, eu já falei, é uma honra. É o quê? Fala. É uma honra. É uma honra muito grande. Sim, é verdade. É verdade. O que significa para você isso? É fazer segundo. Então, Daisy? Fazer segundo, assim, as orientações de Deus, segundo o Espírito Santo. Uhum, muito bom, muito bom. Assim, ficar, eu acho que talvez seja ficar sensível às orientações do Espírito Santo em nossas vidas. Porque muitas vezes nós não somos sensíveis a isso. Então, a gente tem oportunidades ou mensagens que o Espírito Santo está querendo dar para a gente, na nossa pressa, ou a gente está muito preocupado com as coisas dessa vida e que não somos sensíveis a isso. Então, temos que ser sensíveis ao Espírito Santo, à maneira que ele está nos guiando. Que mais? Esther, tem alguma coisa? Eu acho assim, perseverando na palavra, né? Aí a gente passa a ficar mais sensível, né? Sim. Quando a gente começa a estudar, a entender melhor, a gente passa Isso é muito importante. É ouvir muito melhor, né? Sim. Sim. Então, a arte da perseverança está a renúncia na busca constante de consagração e comunhão com o Senhor nosso Deus. É preciso abrir mão de muitos desejos pessoais. É preciso sacrificar as suas intenções naturais para seguir no perfeito caminho da vontade do nosso Senhor Jesus. E diz aqui, persevere, Deus está caminhando com você. Então, eu estava conversando com o Larry sobre isso, e aqui está falando das dificuldades. Mas ele falou assim, Connie, eu acho que a gente não deve pensar assim, que ele leu recentemente um livro
E o autor estava dizendo que de perseverar no caminho do Senhor é uma alegria. Porque o contrário, se a gente não persistir, então qual vai ser o resultado? Você vai desistir, acabar desistindo. Acaba desistindo. E o que vai Perdendo a acontecer com a salvação. gente? A gente vai perder a salvação. Exatamente.